Todo mundo assim? Por quê? Eu tô triste porque faz uma semana que eu não vou pra academia e eu emagreci 2 quilos, velho. Isso já me deixa. Isso é ruim. Pra mim é que. Perdeu massa magra. Eu demoro um mês pra engordar 1 quilo e 2 dias pra perder 2 quilos. No Caiçara eu sou sócia, né? Aí eu tenho. É, já patricinha, né? Posso desligar a luz, pessoal? A gente pega tudo. Posso desligar a luz? Tá bom, depois eu desligo então. Eu acho que fica. Só um minutinho. Vamos lá começar. Eu vou falar, ó. O sistema respiratório, gente, ele é complexo para a gente fazer a avaliação física dele, tá bom? Para a gente falar sobre ele, não tem muita complexidade. O que ele faz? Troca gasosa. O que eu preciso entender? Por onde entra o ar, quais são as anatomia que eu digo, quais são as partes dos órgãos que entram nesse ar. Lá no pulmão, eu tenho que dar uma analisada melhor no que os bronquíolos fazem, o que a árvore brônquica faz, tá bom? Eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidão, e vou passar um vídeo que ele é bem legal, ele é bem passivo e ele é bem devagarzinho, tá? Ele tem 20 minutos. Eu só quero que vocês tenham paciência um pouquinho para assistir o vídeo, porque eu assisti e fiquei impaciente. Mas estou dizendo eu, né? Às vezes vocês têm mais paciência do que eu, tá? E eu não consigo colocar na velocidade 2 porque eu baixei o vídeo. E eu acho que o Windows não tem velocidade 2. Não sei. Então, mas tem várias, né? Mas eu não sei, Michelle. Eu peguei um bem que eu achei legal. Assim, parece o sangue. A imagem ilustrativa dele é legal para o aluno imaginar o movimento. E quando você vê um slide aqui, você fica enfim, tá? Então vamos lá. Eu quero que de cara vocês entendam o que tem no sistema respiratório, tá bom? Vocês vão ter só que ter uma ideia da faringe e a laringe, tá? Para não compreender errado uma parte dessa que faz também parte do sistema digestório, tá bom? Só isso que vocês vão ter que focar. Porque, putz, a gente tem a boca que faz a respiração também. E o nariz também, mas a gente está falando do nariz, é evidente que é o principal órgão de entrada do ar, tá bom? Então a gente vai falar rapidão sobre esses itens, né? Vou dar um tópicozinho na laringe e na faringe, no vídeo também ele vai explicar melhor. O vídeo ele vai repetir o que eu falei de forma muito mais clara, tá bom? Então eu vou pincelar, eu peço perdão para vocês assim já de cara. Como pessoa mesmo, tá? Eu estou sendo de coração sincero. Eu não pude dar uma aula que eu não estudei, tá? E essa aula hoje em dia não foi legal para mim. Mas nem por isso eu preciso não ser legal com vocês. Eu tenho que ter essa diferença. Só que eu não me preparei legal. É uma matéria tranquila de se dar aula, sabe? Não precisa estudar, meu Deus. Então eu falei assim, eu vou aplicar um videozinho. Que às vezes na minha fala vai faltar alguma coisa. E o videozinho ele chega para complementar, tá? Traqueia, né? A gente tem a traqueia, e aí brônquios, alvéolos e o pulmão. Dentro dos brônquios e alvéolos tem uma especificidade, o vídeo vai abordar isso, mas o pulmão em si, a gente tem que compreender, né? Algumas partes dele, por exemplo, das fissuras que eles vão ter, se o pulmão é o de esquerdo, ele é do mesmo tamanho do que o do direito. E se ele não é, por que ele não é? Né? Será que o coração atrapalha? Ou ele toma um espaço no meu pulmão, por exemplo? Então essas ideias que a gente vai ter, tá bom? Aqui é um texto que a gente já viu. Beleza. Tá? Ele está explicando só o que faz o quê? Troca gasosa, tá bom? A gente respira oxigênio, todo mundo faz troca gasosa, todo mundo que eu digo assim, todo ser vivo, até as plantas fazem troca gasosa, tá? Tem até um ditado, se você tem uma plantinha dentro do quarto, é melhor para fazer uma troca gasosa e tudo mais.
Então esse texto aqui é um texto que vai falar só sobre troca gasosa. Então a gente faz o quê? Respira oxigênio e gás carbônico, só que o nosso corpo ele tem uma necessidade de oxigênio, óbvio, bem maior, e lá nos alvéolos ele faz essa troca gasosa que a gente chama de hematose. E aí a gente, com o oxigênio dentro dos alvéolos, ele consegue fazer Vocês lembram quando eu expliquei das veias, vênulas, artérias e capilares? Então, os capilares e as veias, quando eles se conectam, eles conseguem captar esse oxigênio e jogam para a artéria, né? Capilares, não, os capilares. E daí a artéria que impulsiona todo esse sangue para o corpo, tá bom? A gente vai falar então, de base, que a gente tem o sistema respiratório superior e o inferior, tá bom? Dentro, o que a gente tem aqui, ó? Nariz externo. Quando a gente chama nariz externo, é o nariz externo mesmo, tá? Que está na nossa face. E aí eu tenho a cavidade nasal. E a cavidade nasal, eu tenho as conchas nasais. Talvez o vídeo nem fala e eu nem vou também abordar. As conchas nasais servem para aquecer o ar, a gente tem os pelos que servem para proteção, aquecimento também, e umidificar, né? A gente tem a faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Então, se eu já entendo que a parte superior da traqueia faz parte do respiratório superior, a parte inferior da traqueia, então, eu consigo ter traqueia, parte inferior, brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. O sistema digestivo é gostoso, o respiratório é mais tranquilo ainda de se explicar. O cardíaco que vai ter uma confusãozinha e a gente vai bater de frente e vai dar certo, tá bom? Essa imagem, ela faz essa divisão, tá? Cavidade nasal. Lembrando que na cavidade nasal a gente tem os seios paranasais, né? Esses seios paranasais geralmente são aqueles que causam a sinusite, onde ficam com acúmulo de secreção, dor de cabeça, dor periorbital, atrás dos olhos, tá bom? Então a gente tem então cavidade nasal, ó, aqui eu estou falando de nariz mais. Estou falando de cavidade nasal, tá bom? A faringe, ela liga o sistema respiratório com o digestório, tá? Faringe, tá? A cola que eu dou, que eu aprendo assim, faringe, decorei. Laringe, laringe, eu já faço assim, laringe, ar. Então depois eu tenho a traqueia. A traqueia, ela pega o bronco superior e vem para o inferior. Bronco principal vai ter, é simples, né? Para a gente bater um papo em sequencial. Por isso que eu volto a falar para vocês. Não terceirizem o estudo de vocês com o professor. Eu já batalhava para vocês, 50 minutos, pincelar, para vocês terem curiosidade de procurar em casa uma anatomia completa. Então eu vou ter broncos secundários, para poder falar, e aí vem ter a árvore brônquica, e aí vou ter os alvéolos, enfim, formando o meu pulmão, tá bom? Mas, para a gente poder falar sobre os membros, a gente não precisa falar os detalhes dos subgrupos, a gente fala os broncos, acabou, tá bom? A árvore brônquica também. Então a gente tem a cavidade nasal, faringe, laringe, inferior, traqueia, bronco e pulmão. Olha como é que é tranquilo, traqueia, bronco e pulmão. Depois você vai estudar um pouquinho mais sobre a traqueia, sobre mais o pulmão, tá? Esse daqui é um exemplo básico de alvéolo, tá? Isso daqui, ó, músculo liso, né? É um músculo. O diafragma, ele é um músculo estriado muscular, é o estriado esquelético, na verdade, tá? Eu não estou falando do diafragma ainda, mas toda a nossa cavidade respiratória, ele tem vários tipos de músculos que têm a sua especificidade. Então, ele é um músculo liso. Esse daqui é um saco alveolar, ó. Artéria, veia. Eles se conectam, tá bom? Micro conexões. Então, quando a gente respira, o alvéolo, esse saquinho aqui, ó, ele fica cheio de ar, tá? Então, entra oxigênio e libera gás carbônico, tá bom? Essa liberação aqui, ele acontece, claro, ó, o capilar, né? Aqui o capilar da artéria, que é azul, e as vênulas, que é da veia, né? Ele só não colocou o nomezinho, a gente tem que saber que é veia, vênula, é pequenininha. Então a gente faz o que na liberação? Quando respira, quando para fora, tá bom? Só que lá dentro do alvéolo ele está fazendo essa troca gasosa. Essa troca gasosa a gente chama de hematose,
gente poder dar uma sequência legal também, que vai repetir a mesma coisa, né? Ele já coloca outras palavras, por exemplo, ó, inspiração, então, vamos focar, vamos dar uma relembrada. Inspirei, entrou pelo nariz, tá? Passou pela faringe, depois da faringe vem laringe, depois da laringe, traqueia. Aí eu cheguei aqui, traqueia direita, traqueia esquerda, tá bom? Depois disso, eu coloquei alguns detalhes para a gente poder só imaginar, mas não vou focar em ducto alveolar, tá? Artéria pulmonar, ou veia pulmonar. Então, assim, bronco primário, esse é o principal, quando ele entra no pulmão. Dentro do pulmão, eu tenho os broncos secundários, tá? Depois dos broncos secundários, quando ele vai chegar nos alvéolos, ele forma um terciário, tá? Então ele é tipo uma árvore brônquica mesmo, tá? Tem o raiz, né? O tronco, né? Aí vem os pequenos troncos, os troncos menorzinhos e as folhas. Então, digamos, fazendo uma analogia, caramba, esquentou, viu? Fazendo uma analogia, uma comparação, é como se fosse uma árvore, tá? E aqui embaixo existe o diafragma, tá? Importantíssimo para a respiração. O diafragma, ele separa